Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 14 de fevereiro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataque ao ambiente VMware atinge mais de 1.800 hosts em todo o mundo. Decisões sobre segurança são tomadas sem conhecer o invasor. E estudo aponta os desafios para administrar e proteger APIs. E eu começo com essa notícia que fala: ataque ao ambiente VMware atinge mais de 1.800 hosts em todo o mundo. Um incidente envolvendo sistemas ESXi da VMware impactou uma série de empresas em diversos países no início dessa semana. O caso chamou a atenção por ter sido um dos mais extensos ataques com ransomware direcionados à plataforma não Windows. Até o dia 8, foram identificados 1.812 hosts infectados pelo ransomware ESXi ARGS, sendo os países mais afetados França, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Reino Unido. O fato deu destaque pesado nos processos de atualização de patches, uma vez que a VMware havia disponibilizado há pelo menos 2 anos essa correção. De acordo com Marcos de Almeida, gerente de Red Team da Rebelt Security, o caso pode ser interpretado como a ocasião fez o ladrão, pois os atacantes, após descobrirem os diversos servidores expostos pela vulnerabilidade CVE 2021-21974, criaram um malware no formato .elf, um arquivo executável em Linux e compatível às máquinas vulneráveis. Entretanto, ainda não é possível determinar precisamente a quantidade de empresas ou instituições mais afetadas pela exploração dessa brecha, já que a característica desse ataque é poder mirar qualquer tipo de alvo que esteja vulnerável a ele. Também por isso, o incidente conseguiu alcançar várias verticais de negócios diferentes. O diretor de Engenharia e Arquitetura de Cibersegurança da Tenable para a América Latina, Alexandre Souza, comentou que o desafio das correções de patches passa por diversos fatores, entre eles a complexidade dos ambientes, a necessidade de testar e validar as camadas dos sistemas, de avaliar o risco de aplicação do patch versus o risco de não aplicar e limitação de recursos de pessoas e orçamento. Além disso, não ter visibilidade de quais são as correções mais prioritárias e dos vetores de ataque são outras razões para as empresas seguirem ineficientes na gestão de vulnerabilidades. Ele acrescenta que, como os cybercriminosos podem atacar de todos os lados, as equipes de segurança devem sempre convergir nos 3 pilares mais conhecidos, a fim de garantir todas as extremidades da rede, todas as extremidades da rede estejam cobertas, pessoas, processos e tecnologia. Souza sugere que a necessidade de priorizar o enfrentamento aos maiores riscos exige uma análise de todos os ângulos da estrutura digital da empresa. Com isso, o profissional precisa responder ao nível de exposição, definir prioridades, garantir uma queda contínua dessa exposição e manter uma média geral de risco em comparação ao resto das empresas na mesma vertical. Acho inclusive que mais do que se comparar a outras empresas da mesma indústria com relação aos riscos, é olhar para si mesmo e tentar ao máximo ter um processo ágil de gestão de vulnerabilidades, de correção de vulnerabilidades. Percebam, e já existem uma série de estudos nesse sentido, que poucos minutos depois que uma vulnerabilidade ela é divulgada, e isso geralmente acontece quando também há correção, não é regra, né? Sabemos das vulnerabilidades Zero Day, mas boa parte das vezes é assim que acontece, a fabricante acaba avisando da vulnerabilidade e disponibilizando uma correção. Então, os criminosos acabam poucos minutos depois já efetuando varreduras e ataques tentando explorar aquela vulnerabilidade, questão de minutos. E muitas empresas acabam sendo surpreendidas, né, como nesse ataque de ransomware, por uma vulnerabilidade que já tem correção há 2 anos. Então é óbvio que o processo não está bom. Muito mais do que ficar se comparando, muito mais do que buscar uma série de análises complexas, o que precisamos é buscar eficiência nos processos. E quando não for possível a aplicação de algum patch, como no exemplo, é preciso pensar como diminuir a superfície de ataque, diminuindo a possibilidade de que aquela vulnerabilidade seja explorada. Então, esses são temas extremamente importantes. E claro, falo em gestão de vulnerabilidades, mas no fundo, a gente está falando, é claro, do processo de gestão de riscos. Decisões sobre segurança são tomadas sem conhecer o invasor.
79% das empresas tomaram a maioria das decisões de segurança cibernética sem insights sobre o operador da ameaça que visa suas infraestruturas. A constatação é da Mandiant, empresa de análise de ameaças do Google, que também revela que 67% dos tomadores de decisão de segurança cibernética acreditam que as equipes de liderança sênior subestimam as ameaças cibernéticas e 68% concordam que sua organização precisa melhorar sua compreensão do cenário de ameaças. Os dados do relatório global de perspectiva de inteligência de ameaças da Mandiant indica que 96% entre os entrevistados que estavam satisfeitos com a qualidade da inteligência e ameaças que sua organização usa. Ao mesmo tempo, 47% admitiu que aplicar efetivamente essa inteligência de segurança em toda a organização foi um dos desafios mais significativos, e 98% disseram que precisam ser mais rápidos na implementação de mudanças em sua estratégia de segurança cibernética com base na inteligência de ameaças disponível. Em termos de quais ameaças as equipes se sentiram mais confiantes para enfrentar, crimes com motivação financeira, como ransomware, estavam no topo da lista com 91%, seguidos por ameaças de hacktivistas, 89%, e operadores ligados a estados-nação, 83%. O último relatório da Mandiant foi compilado após uma pesquisa global com 1.350 tomadores de decisão de segurança cibernética em 13 países e 18 setores. Um relatório separado de pesquisadores de segurança da BlackBerry mostra que vários líderes de segurança também estão preocupados com o chat GPT, esperando que o modelo de inteligência artificial conclua um ataque cibernético bem sucedido dentro de um ano. São muitos os pontos, né? Acho que a grande provocação dessa matéria é exatamente saber a que estamos suscetíveis, quais são os principais tipos de ataques que ocorrem e que vetores eles utilizam. Como elevar o nível de segurança e, portanto, incluir esses temas na estratégia de forma a aumentar a maturidade dos meus controles e diminuir a possibilidade de que esses ataques, que são tendências, não aconteçam no meu ambiente. Essas são as primeiras perguntas que qualquer pessoa que trabalha e elabora estratégias de segurança deve responder. Portanto, é muito importante que acompanhe, que saiba exatamente o que tem acontecido e que utilize essa inteligência de ameaças para efetuar um bom planejamento. E, óbvio, para isso é importante também trabalhar em modelagem de ameaças para entender exatamente quais são, como elas se materializam, a partir de que vetores, etc, etc. Isso é extremamente importante também. Estudo aponta os desafios para administrar e proteger APIs. O Brasil é o quarto maior país usuário de APIs como linguagem de troca de dados entre aplicações empresariais. No ano passado, aconteceram 1.444.375 chamadas de APIs, e o que coloca o país atrás somente dos Estados Unidos, Índia e China. Estima-se que até 2030 o mundo contará com 100 bilhões de APIs, com 45 milhões de desenvolvedores. Em média, cada organização consome 15 mil APIs. As APIs são críticas para o crescimento da economia digital brasileira em 2023, ressalta Beethoven Dias, engenheiro de soluções da F5 Brasil. Ainda assim, muito há o que ser feito para que as organizações controlem e protejam esse universo. O Pix e o Open Banking são exemplos de ecossistemas que usam APIs para chamar dados de aplicações de terceiros e, deste modo, acelerar operações financeiras. Estudo da F5 elenca 6 sinais que apontam problemas com APIs e investiga as principais frentes de batalha enfrentadas por organizações que dependem de chamadas das interfaces de programação de aplicações para realizar negócios. Segundo o documento, há grandes desafios para se ganhar controle sobre as APIs que são listados a seguir. Shadow APIs. As empresas que não contam com inventário de APIs homologadas para uso dos desenvolvedores abrem espaço para o consumo sem controle de Shadow APIs. A adoção de Shadow APIs, linguagens prontas disponíveis no mercado, mas sem credenciais de controle e de segurança, facilita o trabalho do desenvolvedor, profissionais muito pressionados para cumprir as metas de entrega da aplicação. Uma forma de superar esse desafio é contar com soluções automatizadas que atualizam o inventário de APIs e bloqueiam o uso de Shadow APIs. Essa abordagem tende a acompanhar toda a esteira de desenvolvimento, recomenda Dias.
APIs órfãs. Se os gestores não souberem quem é o responsável pela API, não é possível identificar quem procurar no caso de problemas com essa linguagem. Soluções que automatizam o controle sobre APIs constroem inventário em que a propriedade sobre a API é estabelecida claramente. Ainda há casos em que o desenvolvedor tenta contornar esse controle e realizar de forma manual a construção ou a chamada de uma API. Isso colabora com com o caos na organização. Controles de segurança impostos ao final da esteira atrasam projetos. Boa parte das APIs é alvo de tentativas de ataque. Somente em 2020, 91% das empresas norte-americanas sofreram violações de APIs. Ainda assim, muitas organizações realizam os testes de segurança da API somente ao final do processo de desenvolvimento. Volta-se à etapa zero porque os responsáveis pela API não seguiram as melhores práticas de proteção dessas linguagens ao longo da esteira de desenvolvimento. Além da mudança de cultura, é recomendável utilizar o Advanced WAFs para defender as APIs dos ataques listados na WASP Top 10, ou WASP API Top 10, melhor dizendo. Não saber onde roda a API. A boa administração desse universo exige que se possua um mapa com a localização da API. A grande disseminação do modelo multinuvem no Brasil torna esse quadro ainda mais dramático. O gestor pode perder a visibilidade sobre esses ambientes. Outro problema surgido dessa falha é que se torna mais difícil configurar políticas de segurança e testar o grau de proteção das APIs. Uma API rodando em lugares diferentes irá exigir proteções diferentes. Soluções que constroem uma camada de administração única para todas as nuvens permitem que se cheque esses pontos de forma centralizada, o que otimiza o tempo e a produtividade dos gestores. A documentação da API está desatualizada. É comum que profissionais de ICT Security fujam dos processos de documentação. Infelizmente, uma documentação sobre APIs desatualizada é um dos maiores sintomas de um ambiente sem controle. O ritmo de desenvolvimento e consumo de APIs é tal que o processo de documentação fica esquecido, dando margem a várias falhas futuras. Uma forma de contornar esse quadro é contar com soluções alinhadas ao padrão OpenAPI Specification, que gera automaticamente as novas versões de documentação de APIs. Múltiplas APIs servem para a mesma tarefa. Uma das formas mais conhecidas de se cobrar pelo consumo de uma API é por meio de métricas que acusam quantas chamadas aconteceram. Seja para pagar esse custo, seja porque prefere desenvolver de forma manual sua própria API para resolver uma demanda, muitos desenvolvedores constroem novas APIs que se sobrepõem a APIs já existentes. Essa realidade pode multiplicar o caos. São pontos extremamente importantes e, claro, que podem, obviamente, nos ajudar a identificar os riscos. Uma vez identificados os riscos, propor melhorias. O mais importante é que time de segurança e desenvolvimento estejam muito próximos e que seja pensada a segurança das aplicações o quanto antes. Não no momento da entrega de um produto ou de um serviço, porque aí pode ser muito tarde, às vezes o prazo exigido pelo negócio para se criar um diferencial está esgotado, precisa se materializar, e aí a segurança acaba ficando num segundo plano. E se ficar no segundo plano, depois para mexer nisso, algo que está em produção é muito mais difícil. Então, é importante que esses times estejam muito próximos. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.